Começando mais um episódio do Contra a Cultura. Que legal ter você de novo aqui com a gente. Lição de número 12. Episódio de número 12 tá acabando. Ninguém fez nada? Puxa vida! Credo! Não é que talvez já estejamos empolgados assim com os próximos episódios pro futuro. Bianca, você não tá entendendo. A gente vai estudar Gálatas. E Depois olha, Estamos Romanos. assim, ó, bombantes, felizes. e a gente já estudou, né, esses episódios e essas lições, esses guias de estudos já foram passados, o quê? Uns anos atrás, uns 5, 6 Uns anos 5, 6 atrás? anos. Deus que é uma enciclopédia sabe. Eu lembro de Gálatas. Gálatas foi em E 2011. Romanos foi em 2010. Então pronto. Isso. Então foi isso aí. Então retomamos novamente esses importantíssimos estudos na próxima temporada, porque ainda a gente Sem está spoiler, fechando. sem spoiler. Porque ainda a gente está fechando aqui a conversa com Pedro, as Com cartas Pedro. de Pedro, que é esse pastor inconstante, com essa natureza paradoxal que a gente já discutiu aqui nessa temporada. E estou aqui com os meus amigos, né? Eles já falaram, vai terminar, que foi assim, super espontâneo. Claro. Nada forçoso. Maiara, tudo bem? Tudo bem, Bia. Matheus, e aí, tudo jóia? Tudo jóia, Bianca. Que bom que você tá aqui de novo com a gente. E Isaac Rezende, tudo bom, Estamos Isaac? aí, com bastante pressa Isaac- e fazendo O apressar-se. Isaac ficou com mais cara de inteligentinho com esse óculos, né? Está intelectual. Você pode assistir o Isaac através lá do nosso site, novotempo.com/contracultura. Lá no link de hoje, né? O episódio de hoje. O Dia do Senhor, na verdade, é pondo Deus pra correr, Isaac. Vai, Deus! Vai! Apressa-te. Apressa-te! A gente tem que apressar a volta de Jesus, né? Temos que Isso apressar. Porque ele tá demorando, ele tá devagar. Vai, anda. Sabe, não, eu ia dar um exemplo aqui, mas a gente tá em minoria, né, Matheus? As mulheres que ficam lá, né, sábado de manhã pra ir pra igreja, e o marido tá lá no carro já Não buzinando. sei. Ô, mulher! É meio contraditório vai começar esse negócio aí. Meio contraditório isso, viu? Meio contraditório isso. Mas tudo bem. Pondo Deus pra correr, 12º episódio aqui do Contra a Cultura. 2 Pedro 3, capítulo 11, é o nosso verso-chave de hoje, né, Maiara? E ele diz assim, ó, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nós vamos conversar, então, sobre a continuação da carta de Pedro, né? A parte 3 aí da carta de Pedro. Portanto, se você tiver com a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet, enfim, você pode abrir aí a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, porque essa é a base para nossa conversa de hoje, né, Isaac? É isso aí. O último capítulo dessas cartas tão maravilhosas. E esse título de hoje, Pondo Deus para correr, o que a gente quis dizer com isso? A gente quis não dizer isso. Esse título é porque a gente não quer dizer isso. Eu acredito que é isso. A gente quer desfazer este mito de que a gente tem alguma influência sobre como Deus age. De que a parousia, o advento, de certa forma, está completamente condicionado ao ser humano, e enquanto o ser humano não tomar o seu rumo, Jesus Cristo não volta. Será? Ai. O guia de estudo traz aqui o Dia do Senhor, né? E é uma coisa que a gente, desde pequenininho, né? Eu nasci na igreja adventista, eu sempre ouvi isso, o Dia do Senhor e tal, a volta de Jesus. Achei que você ia falar o sábado. Eu também. Também, né? Mas o Dia do Senhor é um negócio assim que traz... Nossa, muita destruição, medo, confusão, sabe? Aquela coisa, aquela angústia. E aí, hein? Será que é essa a ideia do Dia do Senhor? Como Isso não é só coisa da nossa época, né? Quando você lê sobre o Dia do Senhor escatológico, que é esse que está sendo tratado aqui, não o Dia do Senhor semanal, mas o Dia do Senhor escatológico, o dia da sua vinda, no Antigo Testamento você encontra alguns escritores dizendo temível, terrível, é o espantoso, é o grande dia do Senhor, enfim. Mas como nós estamos estudando e lendo a carta a Pedro, na verdade não é bem assim, né? O Dia do Senhor, ele traz aí consigo uma grande esperança não de algo que vai acontecer, mas de uma vida que já está acontecendo e vai se tornar cada vez melhor, principalmente quando essa vida ela passar a ser
junto com o Senhor mesmo, vendo, né, vivendo, convivendo, mas não que isso vai começar lá naquele dia. A nossa vida aqui já tem que ser uma vida com o Senhor para que o dia do Senhor faça sentido. E Pedro disse o que sobre o dia do Senhor, Mateus? Um dos objetivos de Pedro foi justamente mostrar como que nós devemos esperar esse dia, né? A Bianca falou que muitas vezes o preparo para a volta de Jesus para o dia do Senhor, para nós significa medo, significa insegurança, incerteza. Então, um dos objetivos de Pedro é justamente o contrário, né? Em 2 Pedro 3, capítulo 3, verso 14, ele diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, né, a volta de Jesus, o fim desse mundo de pecado, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz. Né? Em outra tradução, a Nova Versão Transformadora diz: esforcem-se para levar uma vida pacífica. Então, Deus, Cristo, não quer que nós o esperemos, o aguardemos com insegurança, com temor, mas com paz, porque, né, ele diz várias vezes no capítulo 3, verso 9, ele diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, mas ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. No verso 15, ele continua falando o mesmo assunto. Lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor Jesus permite que as pessoas sejam salvas. Então, o objetivo de Deus, né, através da segunda vinda de Cristo, não é destruir, né? Deus não pretende destruir as pessoas, mas ele pretende salvar as pessoas. Esse é o objetivo da volta de Jesus. Agora, de fato, Bianca, só antes de você continuar aí, realmente, tudo isso que foi profetizado no Antigo Testamento, que o Pedro e outros estão confirmando agora, de fato eles mostram que a volta do Senhor vai sim ser terrível. Ela vai ter um monte de destruição, sim, vai ter fogo. Ele está descrevendo aqui, ó, a terra vai ser desfeita, vai ser juízo, entesourados para o fogo e tal, não sei o quê. Era justamente isso que eu ia perguntar. Como ter paciência nesse dia. Nesse cenário. Mas aí é que tá todo o ponto da questão, juntando o que a Mayara e o Mateus falaram. Isso vai ser assim para um certo público. Para um público específico, a qual Pedro chama de homens ímpios. O dia vai ser um dia terrível, mas para um público específico. Entendi. É por isso que, como Mateus bem leu, ele está dizendo aqui no verso 14, por isso empenhe-se para serem achados em paz. Essas pessoas que vão ser achadas em paz são um grupo que não tem nada a temer com a vinda do dia de juízo. Pelo contrário, e aí entra essa questão, né? Essa coisa de, não, o dia do Senhor, o juízo vai ser terrível. Então, terrível para um grupo. Para o outro, não. Então, nós como cristãos, como pessoas que aceitaram a Cristo, o dia do juízo ele é um dia de celebração, ele é um dia de regozijo, ele é um dia de confirmação de uma filosofia de reino, de um estilo de vida que a gente já vem confirmando na nossa vida hoje. Né? Então, e isso é até impressionante, a gente não falou em 2 episódios atrás, quando a gente discutiu sobre profecia e Bíblia, né? Mas o papel primordial da profecia não é te dizer como as coisas vão acontecer, mas é te preparar hoje para viver de um certo jeito. Então a profecia ela tem esse papel de me fazer hoje começar a viver aquilo que será um dia. É a escatologia que já é inaugurada, mas ainda não se concluiu, ou seja... adianta coisas para você se preparar. O objetivo da profecia não é sanar curiosidade em relação ao futuro, mas é mostrar que você pode viver uma vida bem confiante em Deus, porque Ele está no controle das coisas. Isso, basicamente ele está falando assim, ó, quando o Senhor voltar, Ele vai fazer juízo. O que é um juízo? Juízo, na sua concepção máxima de palavra, é você tornar algo que era antes e se desfez de volta. Ou seja, você vai meio que restaurar algo ao seu propósito original. Então, a terra está destruída pelo pecado. O que Deus vai fazer? Ele vai restaurar todas as coisas e vai colocar tudo como era antes. Então, ele já está nos avisando que isso vai acontecer para quê? Para eu começar a viver do jeito que era antes. Do jeito que era no Éden. Então, se eu começo a viver do jeito que era antes, quando o reino vier ao meu encontro, ele simplesmente vai o quê? Eu vou começar a fazer parte desse reino que eu já estou vivendo hoje. Do contrário, eu não tenho como viver nesse reino, porque ele não é a filosofia que eu abracei. Então, aí a coisa desanda. Você ia dizer alguma coisa, Mayara? Isso é muito legal, porque muda toda a nossa estratégia. Depois que você entende isso, você começa a visualizar o seu comportamento e a sua estratégia em lidar com isso muda. Porque
por vezes a gente conversa com as pessoas sobre a volta de Jesus, até com certo receio, e eu digo por mim, porque eu falo assim, eu não vou falar, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque às vezes eu posso assustar as pessoas, né? Assustar porque é o dia do Senhor e tal, de destruição e não sei o que e tal, nananã. E às vezes a gente não tem uma autoridade para falar. A gente fica melindroso, assim, sabe? De falar sobre a volta de Jesus e tal. E Pedro não teve esse medo, não, né? A gente não encontra esse medo dele na carta dele, né? Ele teve uma autoridade Pode em ser que relação ao antes, assunto. pode ser que antes até ele tivesse temor, né? Principalmente quando ele estava com Cristo. Primeiro que ele não queria nem que Cristo fosse. Quanto mais, como assim, voltasse? Eu não quero que você vá, né? Quem foi que disse? Tá louco, Senhor? Você não precisa ir para Jerusalém, fica aqui. Os devaneios. É os devaneios do Pedro, inconstante Pedro, do né? inconstante Pedro. Mas ele falou com toda a autoridade essa que o próprio Cristo deu, né? Para que essa verdade ela pudesse ser registrada e revelada, porque é o ponto final desta história aqui e o começo de uma nova, né? Só que a vinda do Senhor, ela não pode estar vinculada somente isso é uma coisa lá na frente. O que eu vejo que Pedro está trabalhando aqui é o equilíbrio, é o seguinte, ele virá. É isso que ele está mostrando aqui, ele vai vir. Só que enquanto ele não vem, é até a música do Arautos, né? Siga esperando, eu não vou cantar. Mas enquanto ele não vem, qual é a forma que você tem que proceder para que as pessoas vejam que realmente ele virá e para que você consiga suportar até os escárnios que poderão vir de pessoas que não acreditam nisso e acham que você está ficando louco. Então a sua vida terá que ser um depoimento a favor desse grande reencontro. Eu nem chamo de evento, porque evento a gente conta assim de ano em ano. Reencontro a gente conta hora, minuto, segundo para que aconteça. Muito legal, muito boa. E um adendo nisso, né? Aí entra aquela questão que é tão discutida e que a gente colocou o título nela, que é essa questão de apressar a vinda do Senhor. E aí eu vou dar a minha interpretação desse texto, então o ouvinte, né, a pessoa que está assistindo não precisa levar minha palavra, né, como uma revelação. Surgiu e você discutiu isso com o grupo, Isaac Rezende? Então, estou colocando para o grupo agora, okay. E aí, para que não haja uma particular elucidação. Isso é um comentário bíblico segundo Isaac. Então vamos lá, verso 11, que acho que o Mateus já leu aqui. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, ou seja, ele estava falando lá do céu, da terra, do mar, que vai... Ele meio que descreve a criação ao contrário, né? Meio que um dilúvio, as coisas voltando ao seu propósito original. E ele diz assim, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais quais aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, e aí verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, ou seja, o dia do Senhor, né? E aí, essa é a grande discussão, esse apressando. A gente de fato apressa a volta do Senhor? A leitura que eu tenho aqui dado, todo o contexto do que ele está falando é o seguinte. Quando eu começo a viver hoje aquilo que o reino há de ser um dia, eu estou adiantando a vinda do Senhor no seguinte sentido. Pega aí o exemplo do cartão de crédito. O meu salário ele só vai cair no mês que vem. Mas com um cartão de crédito, eu consigo comprar coisas hoje para que quando a fatura chegar ao salário pagar, enfim, cobre. Então, essa ideia aqui de apressar a vinda do Senhor é o seguinte. Eu tenho um cartão de crédito do reino, pelas quais eu consigo viver o reino hoje, com o crédito que me será dado quando Cristo voltar. Deu para entender a analogia? Sim, exatamente. Ou seja, eu vivo hoje o que o reino vai ser um dia. Então, a volta de Jesus é o que cobre todas essas... eu adianto no seguinte sentido, de que eu já estou vivendo a volta de Jesus hoje. Os resultados que o reino de Deus trará um dia, eu já estou vivendo ele hoje. Então, eu estou apressando a volta no seguinte sentido de que eu já estou vivendo hoje. Então, esse apressar não é no aspecto de que... Apressa-te, Senhor. Eu tenho que pregar, porque senão ele não volta. Não, ele vai voltar. Se ele veio na plenitude do tempo a primeira vez, não será diferente, pelo menos na minha visão, a segunda vez. Então, esse apressar é você já viver esta vida no reino, que agora é em miniatura, é o reino da graça, mas logo virá em plenitude, é o já, mas não ainda. Muito bom. Isso que o Isaac e a Mayara comentaram, né? É uma grande besteira. Eu vou falar de verdade agora o que é. Vamos contradizer tudo. O que eles falaram tem tudo a ver com aquele que era o tema central dos ensinos de Jesus, que é o reino de Deus. Né? O Novo Testamento, Jesus ensina que o reino de Deus foi inaugurado quando Jesus veio aqui pela primeira vez. Né? E como que a gente entende isso? O reino de Deus, né, começou
2000 anos atrás. É isso que o Isaac falou, né? Através da vinda de Cristo à Terra, nós podemos viver, né? Ter lampejos, ter um pouquinho, né? Começar a viver essa vida que será eterna, né? Em 2 Pedro 3, verso 13, né? Diz assim na minha versão: nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Os novos céus e a nova terra vão ser isso, um mundo de plenitude, um mundo em que a justiça de Deus habita de forma plena. E justiça, como Isaac bem colocou no início, né, não tem a ver com punição, com ideias populares que a gente tem. Justiça na Bíblia significa consertar tudo aquilo que está errado, né? E através da primeira vinda de Jesus e através da nossa vida hoje, Deus vai consertando as coisas um pouquinho, né? Aquilo que vai ser pleno lá no futuro, a gente pode viver um pouquinho hoje, né? No futuro vai existir o amor pleno, completo, absoluto. Hoje a gente deve viver, tanto quanto possível, esse amor, por exemplo. E é legal isso aí, porque, por exemplo, os exemplos que Jesus vai dar de pessoas que fazem parte do reino tem tudo a ver com a filosofia do próprio reino. Então, quem são aqueles que fazem parte do reino? É o que cuida do preso, do faminto, do doente, do desamparado. Então, tipo assim, a ideia é como se fosse assim: o céu vai ter fome? Então, sempre que eu sacio a fome de alguém, eu estou fazendo essa pessoa viver o reino hoje. Mesmo que seja só um pouquinho. O céu vai ter doença? Não vai ter doença no céu. Então, quando eu curo alguém, quando eu ajudo essa pessoa a restaurar a sua saúde, eu estou fazendo com que eu e ela vivamos já um pouquinho do céu hoje. Essa é a ideia de que Pedro está tentando dar aqui. Então, viver antecipadamente o reino do céu é apressar a volta de Cristo. Tem um amigo nosso, né? Inclusive, tá participando agora da próxima temporada do Código Aberto, o Rodrigo Maciel. Ah, legal. E ele tem uma frase que eu acho muito, muito bacana, assim. Ele fala assim: Bianca, eu costumo pensar comigo mesmo, onde eu chego, chegou o reino. Não no sentido ousado de falar assim, eu sou... Não, porque se eu sou cristão e eu digo que eu sou um pequeno Cristo, onde eu estou, onde eu chego, o reino tem que estar ali comigo. Então, onde eu piso, ali chegou o reino. E isso faz a diferença quando a gente entende esse conceito, né? Quando a gente entende esse contexto. Bianca, isso é tão poderoso que Jesus ele fala um negócio muito ousado. Ele fala assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra, no caso eu, construirei a minha igreja. E o que ele fala que a igreja vai fazer? Quando a igreja começar a se mover, nem as portas do inferno resistirão. Ou seja, a igreja começa a andar e se tem porta do inferno, ela dá bicuda e quebra a porta e continua invadindo o inferno. E eu acho tão interessante essa analogia, porque porta naquele contexto era instrumento justamente de defesa. Sim. Então quem tem que estar na defensiva não é os filhos de Deus. É o inferno. Quem tem que estar na defensiva é o diabo e a galera dele. Você citou esse verso aí, inclusive é um verso que gera muita dúvida, nem sobre esta pedra, não é Pedro. Sim, sim. Mas sabe, eu andei estudando sobre esse verso um pouco mais profundamente. A questão ali é por que Pedro? Porque Pedro gostava de falar na frente de todo mundo. Porque Jesus teria feito essa afirmação para qualquer um deles que tivesse afirmado que ele era o Cristo. Ele só diz, tu és Pedro e sobre esta pedra, porque foi Pedro que deu o primeiro passo e falou, tu és Cristo. Mas se fosse qualquer outro dos discípulos, ele teria falado a mesma frase. Tem uma questão muito interessante aqui também, já que a gente está esclarecemos esse verso aí, vocês trouxeram algumas curiosidades. Tem uma questão que Pedro apresenta também, que é 1000 anos como um dia como 1000 anos. E aí a gente pira nesse negócio, conta, né? E fica fazendo vai, conta. E eu... Faz 5, volta 3. Não, e eu sou terrível, porque daí eu não consigo fazer contas, eu não né? consigo Por isso que também eu essas fui contas, pro não jornalismo, conta porque louca. o negócio não funciona comigo. E aí, 1000 anos é um dia e um dia é 1000 anos? Foi isso que Pedro quis dizer aí mesmo? Deus revelou isso para ele? Ele extraiu isso aqui do Antigo Testamento, né? Ele extraiu isso aqui lá do Antigo Testamento, Salmo 90, verso 4. Que mostra ali a grandeza de Deus, a sua onipotência, a sua eternidade, ou seja, dizendo que Deus ele está acima de tudo isso, além de tudo isso, ele não está dependendo de tempo para que o dia da sua vinda ocorra e que nós não deveríamos ficar presos a essa questão de tempo. O que me chama muita atenção é que isso é um problema que já veio com os discípulos. Quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras e dá o sermão profético, por que existe o sermão profético? Por causa de duas perguntas.
Primeira pergunta, que está em Mateus 24, do 1 ao 3. Primeira pergunta. Dize-nos quando Jerusalém será destruída, porque você disse que o templo será destruído. Então, quando é que isso aí vai acontecer? Segundo, e quais são os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? Então, Cristo vai dedicar um capítulo inteiro para responder essas duas perguntas dos discípulos. E no final ele vai dizer o seguinte, vocês ouviram tudo que eu disse? Se vocês não prestaram atenção em nada, então prestem atenção agora. O dia da minha vinda, quer saber, nem eu sei, isso daí tá com o pai, e vamos deixar com o pai. Porque pro teu preparo, você saber o quando é irrelevante. Você precisa estar pronto hoje, agora, porque o reino já está no meio de vós. Aí vem Pedro e tenta meio que resumir isso aí. Olha, gente, um dia é 1000 anos é um dia, entendeu? É muito... A grande preocupação de Deus não é o tempo, é se as pessoas estarão preparadas. O ponto de Pedro aqui é, tanto faz se ele vai voltar amanhã ou daqui a 1000 anos. A questão é, e você? E você vai Tá estar pronto lá? pra essa E vinda? daí, né? E daí? Como é que você tá fazendo, né? Fala, Mateus. Esse verso, né, que a Bianca citou, né, um dia como 1000 anos como um dia, ele, como a Bianca também disse, foi muito usado justamente para prever quanto tempo o mundo iria durar, né? A ideia de que a criação aconteceu em seis dias e no 7º dia aconteceu o descanso, então muitos calculam que a Terra deveria durar 6.000 anos e no 7º dia... E o 7º ano seria o milênio na Terra. É. Sim, existe essa teoria. Gostei dessa teoria. Sim. Daí a gente faz alguns cálculos aí. Mas é o velho problema do contexto, né? Se a gente tira o verso do contexto, a gente pode provar o que quiser. Fica a dica. Quando a gente lê o capítulo todo, ou apenas alguns versos antes e depois, a ideia fica muito claro, né? O que Pedro está falando? Muitos já naquele tempo, né? Poucas décadas depois da ida de Jesus para o céu e da ressurreição, muitos pensavam, Jesus está demorando muito, já passaram 40, 50, 60 anos, é muito tempo. E o que Pedro está dizendo aqui? Para Deus o tempo é diferente, né? Para a gente pode ser décadas ou mesmo 2000 anos, e para Deus é como se fosse ontem, né? E basicamente Pedro está dizendo isso. Para Deus, para nós, a volta de Jesus pode estar demorando, mas para Deus tudo acontece no tempo certo, né? Assim como a primeira vinda de Jesus aconteceu na plenitude dos tempos, no momento certo, a volta de Jesus vai acontecer quando Deus assim o desejar. Quando a gente foca somente nesse evento, a gente torna a volta de Jesus como um evento, a gente acaba tendo uma vida cristã muito chatinha. Muito chata, né? A questão do tempo vira uma questão crucial, aí você vai fazer chato, cálculos atrás de cálculos para descobrir, não porque até 2000 e tralalá vai ser, não passa disso, então não é nada. Agora, quando a gente foca realmente na essência do evangelho, que é o próximo, é relacionamento com Deus, é você ser cristão, é você ser espelho de Cristo, aí a coisa começa a funcionar. Quando eu foco nisso, eu tenho a ousadia de virar para Cristo e falar assim, põe o pezinho no freio. Porque primeiro eu vou me olhar através dele e vou ver que eu mesmo não estou preparado. E aí o desespero vai bater mais ainda porque eu não estou conseguindo ser ele, pelo menos a imagem e semelhança dele na vida de algumas pessoas. Então você chega assim e fala, olha, não volta agora não, porque eu acho que nem eu não estou preparado e tem um monte de gente aí que não está também. Quando a gente foca com a vida no reino, né? Com aquilo que ele espera que seja o reino aqui na Terra, né? Bom, a gente já está terminando esse episódio, mas eu acho que é bacana a gente deixar uma mensagem final, uma reflexão, né? Embora a gente tenha discutido aqui várias questões que Pedro colocou sobre Jesus. A gente discutiu sobre esse pastor inconstante, né? Que é esse que nunca se sentia preparado, né? De, olha, peraí, eu preciso... vai devagar, Senhor. E era muita informação para ele também, imagina. Foi testemunha ocular de Cristo. Sim. E depois foi um discípulo, depois foi um grande pregador e tudo mais. Enfim, deixou um legado, né? Inclusive, desse legado a gente tá aqui fazendo o episódio do Contra a Cultura. Uhum. Que reflexão a gente podia fechar essa temporada? Sei que ainda tem mais um episódio, mas o próximo episódio é uma retomada de tudo que a gente estudou. Fechando essa temporada, o que a gente pode deixar para o nosso amigo que nos acompanhou durante todos esses episódios? Eu acho que a própria conclusão de Pedro, que ela é muito, pelo menos essa é a minha visão aqui, ela é muito oportuna.
E nesse contexto ainda dos 1000 anos aqui e tal, ele vai dizer, olha, o Senhor não se tarda como as pessoas estão achando. Pelo contrário, cada dia que o Senhor demora a voltar, é um sinal a mais de graça. E o Mateus citou aqui essa expressão, né, a plenitude dos tempos, ou seja, Cristo ele veio no momento onde a presença dele faria mais, digamos assim, estrago no inferno, né? Ele conseguiria alcançar o máximo possível do seu propósito. E a vinda dele está condicionada justamente a isso. Deus ele vai voltar quando? Precisamente quando ele puder salvar a maior quantidade de pessoas, entendeu? A maior quantidade de salvos. Ó, esse é o momento. Se eu passar daqui, alguns vão começar a se perder e tal. Então, no momento onde ele puder salvar a maioria, ele vai voltar. E aí, o apelo de Pedro é muito simples. Falou assim, olha, cada dia que você tem é um presente para você começar a viver o reino hoje, se preparar hoje, se empenhar para ser o quê? Achado em paz. O que é ser achado em paz? Sem a preocupação de que, será que eu vou estar pronto, será que eu não estou, o que eu preciso fazer, o que eu preciso... Não, você precisa viver o reino. Você precisa ser um cidadão do reino hoje. Porque quando o reino vier, você vai falar assim, olha, eis o rei a quem aguardávamos. Amém. Glória, aleluia. Muito bem, fechamos mais um episódio do Contra a Cultura. Ainda semana que vem tem mais. O nosso último episódio dessa temporada, Cartas de um Pastor Inconstante. E na próxima temporada a gente vai estudar, Isaac, sobre Gálatas. E aí entra que autor? Paulo. A gente vai ter uma dobradinha de Paulo no segundo semestre. Olha aí, Paulo em e Romanos não, né? Gálatas e Romanos. Muito legal. Tem muita coisa ainda boa pra acontecer aqui no Contra a Cultura e você sempre é o nosso convidado especial. Maiara! Obrigada, amiga. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até semana que vem. Mateuzinho, valeu, viu? Você está convidadíssima. Aliás, eu acho que ele tá convocado a estar nos próximos Contra a Culturas, viu? Muito obrigado, Bianca e equipe, Maiara, Isaac e Renatinho. Foi ótimo participar com vocês nesses 3 episódios, 3 semanas. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Obrigado. Isaac Rezende, valeu, até semana que vem. Valeu, Bianca, porque você sabe que pro Contra a Cultura 3 semanas são como 2 horas de gravação. Valeu, você que sempre acompanha a gente aqui. Um abraço e até semana que vem.